Eu recebi no dia de ontem uma carta da Confederação das Mulheres do Brasil e o tema desse documento, que eu vou aqui tentar sintetizar, ele é longo, ele mostra o descontentamento das mulheres em relação à reforma trabalhista e da Previdência. Segundo o próprio documento, excelentíssimo senhor Paulo Paim, solicitamos respeitosamente que essa Casa registre nos anais documento da Confederação das Mulheres do Brasil sobre a reforma trabalhista e da Previdência. Eles estão muito preocupados com a aplicação, a partir de 6 de novembro, da reforma trabalhista e têm acompanhado o trabalho que nós temos desenvolvidos lá, um grupo grande de especialistas na subcomissão que trata da construção do Estatuto do Mundo do Trabalho. Refletem elas aqui nesse documento que é fundamental que não se permita a retirada do direito dos trabalhadores e também que não haja o desmonte da Previdência. Eu tenho dito a elas que espero que a reforma da Previdência não aconteça esse ano e que o governo eleito, com a força das urnas, né, pelo voto popular, seja qual for o resultado, e um novo Congresso também, que eles possam, então, daí sim, nós aprofundar o debate sobre a Previdência. Eu acho que o momento mais adequado, e se olhar para a história do Brasil, as ditas reformas sempre são feitas no início do mandato, e não no fim do mandato, desse ou daquele presidente ou desse ou daquele Congresso, que pode ser renovado ou não, né? Agora, seria a sugestão delas positiva na minha avaliação. Inclusive, presidente, como eu estou na presidência da CPI da Previdência, nós verificamos lá, e eu falo com maior tranquilidade, porque nós pegamos os últimos 20 anos, então não é contra esse ou aquele governo, né? Pegamos os últimos 20 anos, que a questão de uma reforma que nós precisamos profunda é na gestão da Previdência. Eu confesso que eu vi interessante, eu vou me dirigir ao seu partido, uma proposta, olhe bem, eu vi casualmente no rádio que eu não vinha vendo, do governador de São Paulo, o Alckmin, onde ele diz que é preciso fazer uma reforma da Previdência de fato global, envolvendo todos os setores. E veja bem, ele teve a coragem de dizer por que militar ou esse ou aquele. Ele dá detalhes, eu que estou simplificando. Por que esse ou aquele setor estão fora? Por que não fazer uma reforma global que pegue a todos, todas as faixas, civil, militar, seja quem for, e direitos iguais para todos, acima a chamada aposentadoria complementar, que é válida, né? Que nós já temos algo semelhante aqui para o servidor público, que desde, se não me engano, de 2013, já quem entra no sistema, o teto é regime geral, e dali para frente, só que não pegou todos os setores, dali para frente vale a aposentadoria complementar e você paga a parte. Essa é uma tese que eu sempre também defendi. Não é porque alguém de um outro setor ou de outro partido defende que eu vou ser contra, é uma tese positiva. Como fui favorável lá atrás, quando eu vi pela primeira vez o ministro da época, Ciro Gomes, que é de um outro partido também, e é um candidato também à presidência da República, defender a tese que não dava para continuarmos somente contando com a contribuição de empregado e empregador sobre a folha, né? E que tínhamos que passar para o faturamento ou sobre o lucro. Ele, com argumentação muito sólida, o erro que cometemos num passado recente foi que quando fizemos essa mudança, nós botamos um percentual muito pequeno em relação ao faturamento ou lucro em tese. E saímos daquela contribuição sobre a folha, que era 20% para empregador, em grande parte, né, não todos, e um outro setor passou a pagar, que pagava 8%, né? Então, ao diminuir a contribuição sobre a folha e não ter um equilíbrio sobre o que seria sobre o faturamento, deu também
um problema de caixa na Previdência, né? Então, tudo isso acho que tem que ser revisto, porque essa reforma apresentada pelo governo, e eu sempre digo que eu não sou contra não debater qualquer tipo de reforma, né? Nós temos que entender que os tempos vão mudando e a gente vai avançando. Eu, por exemplo, só como exemplo, apresentei no passado um projeto para regulamentar a questão do raio-x, aqueles que operam em raio-x, os profissionais, né? Mas depois fomos vendo que com o tempo, e os dentistas me procuraram, que hoje eles fazem o raio-x do dente na hora. E como é que faz? Eu faço ali o raio-x do dente, embora a gente quer valorizar aqueles que atuam nessa área, o dentista poderá ou não fazer o raio-x do dente na hora ali, rapidamente devido à força da eletrônica, né? Como eu sempre digo, dos novos tempos. Então, algo também que eu convidei a relatora, um projeto que eu apresentei ainda em 98, convidei a relatora da Câmara e vamos fazer uma audiência pública no Senado para discutir essa questão daqueles que trabalham nessa área. Qual é a conclusão que a CPI está chegando? Se nós tivéssemos, efetivamente, cumprido os princípios da Constituição, nós teríamos hoje um fundo de em torno de 2 trilhões. Cumprir tudo aquilo que manda a Constituição. Tributação sobre lucros, pagamento, PIS/PASEP, empregado, empregador, que toda operação de compra tem um percentual que vai também para a Previdência, mas não foi cumprido nos últimos 20 anos. Que nós precisaríamos entrar com profundidade, com responsabilidade, numa reforma de gestão, e não de só aumentar para 70, para 65, ou para 49, ou para 50, depois reduz para cá e joga para lá, e ninguém está entendendo bem para onde vai essa reforma. Por isso que o bom senso, elas dizem aqui, que seria nós construirmos um grande entendimento na gestão da Previdência. Claro que a CPI da Previdência, o senador Hélio José, o relator, vai apresentar seu relatório numa medida propositiva, não de atacar ninguém, que toda a CPI se pensa que é comissão para condenar alguém, mas para apontar propostas de qual o caminho que nós todos queremos para uma gestão sadia da nossa Previdência. É na mesma linha que elas falam também da reforma trabalhista. E estão muito animadas com o trabalho que nós estamos fazendo em relação a esse novo estatuto. E, claro, aqui elas comentam as suas preocupações com o fechamento de programas como Farmácia Popular, estou resumindo, a redução dos atendimentos em UTIs, o fechamento de clínica de saúde da família, como é o caso do Rio de Janeiro, a ausência de atendimento às crianças com microcefalia, a maioria filhos de mães adolescentes do Nordeste, a aprovação de lei que permite, isso é algo que nós todos discutimos, tenho certeza que a ampla maioria dos senadores é contra, que a mulher trabalhe em área insalubre, grávida, e que amamente também em área insalubre. Falam também do desemprego, da situação das mulheres e a discriminação que existe no mercado de trabalho em relação a elas. Falam do congelamento de 20 anos, que preocupa muito a falta de investimento na segurança, na educação, na saúde, na infraestrutura. Falam da questão das universidades, também falam dos institutos. Há um movimento aqui na casa, o senador Davi Alcalubro, se não me engano, o relator, né? Ele se dispõe a ouvir a todos, e se a gente conseguir deslocar emendas de bancadas ou mesmo de comissão para o orçamento, ele diz que ajudaria com que a gente assim tivéssemos mais investimento, principalmente no caso aqui, me referindo aos institutos e às universidades. Eu posso achar que não é o melhor método, mas no momento de uma emergência, eu não vejo problema nenhum de eu colaborar no sentido de encaminharmos emendas de comissão para mais investimento na área da saúde e da educação, e teríamos o apoio do senador Davi Alcalubri. A pronúncia é essa mesmo? Estou certo? Senão você me corrijam aí. Senão pô, pai, então me elogia, mas meu nome é errado. Ele mostrou uma grande boa vontade, ele uniu os reitores dessa área da educação,
e mostrou a sua boa vontade de contribuir para melhorar os investimentos na área da educação. Elas também falam da preocupação dos refis, que hoje a Folha de São Paulo, inclusive, faz uma denúncia que eu achei grave, que o principal consultor do presidente da República, que ajudou a redigir a questão do refis, foi um dos primeiros que já optou o refis. Então, ele ajudou a redigir e foi beneficiado agora diretamente o refis. No mínimo, eu acharia né, que ele deveria se considerar não apto a fazer essa opção, já que ele foi o relator, foi aquele que redigiu, né, que foi o relator, um instrumento que ele vai ser um dos principais beneficiados. E mesma coisa o relator na Câmara. Foi relator e já optou pelo refis. Fica uma coisa complicada que a população não consegue entender. Como é que o que escreveu o projeto no Palácio, que foi da medida provisória, e aqui o relator, uma vez sancionado, foram os primeiros a fazer a opção de rendimentos que são do povo brasileiro, da União, e que acaba sendo um incentivo para que os maus pagadores continuem não pagando e depois renegociam, e pelos dados da CPI, a maioria acaba tendo anistia de juros, multas e até do principal, e quando não se é anistia total até de alguma circunstância. Não digo que seja total no caso. Mas, enfim, as mulheres terminam dizendo: vamos defender o legado das lutas do nosso povo e nossos líderes, que citam, por exemplo, Getúlio Vargas, João Goulart, em matéria da reforma trabalhista, e avançam naqueles que escreveram a nossa Previdência para o atendimento de todos no princípio da Seguridade Social. Eu, nos 40 segundos, termino. Dizem no sinal: viva, viva o Brasil, viva a mulher brasileira, que não se dobra e não se rende. Não permitiremos esse retrocesso, lutaremos para que a reforma trabalhista não seja aplicada e vamos estar sempre junto ao lado daqueles que lutam pela não aprovação da reforma da Previdência nos moldes que está colocado. Assino o documento Confederação das Mulheres do Brasil. É o que tinha a dizer, só para mim. Agradeço, como sempre, a tolerância